gomo do fruto que nós vamos trabalhar hoje é a benignidade. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, a parte E do versículo que diz o texto sagrado. Mas o fruto do Espírito é benignidade. Obrigado. Ocupai os vossos assentos. No Sermão da Montanha, Jesus ensinou aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai celestial. Mateus 5, 14 e 16. Observamos que o mundo se encontra em trevas, em densa escuridão, marcado por ódio, egoísmo, desonestidade e ações malévolas. Cristo manifestou sua luz em nós e agora nos exorta: resplandeçam essa luz, a luz da vida de Cristo. Assim devemos amar, praticar o altruísmo, que é o amor ao próximo, a sinceridade e a benignidade. O fruto do Espírito, que é a expressão do caráter de Cristo, ilumina este mundo e glorifica ao Deus dos céus. A palavra benignidade é a palavra grega Christotes, que significa, é bom você dobrar a atenção na definição da palavra, porque em cima da definição desta palavra que vai permear todo o estudo. Então dobre a atenção agora. Vamos lá. Significa boa qualidade, utilidade ou serventia, honestidade, excelência moral, cordialidade, benevolência, que é bondade de ânimo, disposição favorável, boa vontade. Tem um sentido de, é o que é útil e benéfico a alguém, é uma pessoa de bom trato, ou prestativa, agradável, cortês, que é amoroso, gentil, educado, olha que gostoso, afável, que perdoa com facilidade e se compraz em fazer o bem. É ter terna preocupação pelos outros, refletida no desejo de tratá-los com amabilidade e compaixão. Por isso que você vê em todo o ministério de Jesus ele dizendo: eu tenho compaixão. Ele curava pela compaixão, ele se movia pela compaixão, porque ele é benigno. Em resumo, olha só, uma forma resumida, sintetizada aqui, de fato, para resumir a benignidade, benignidade é a disposição ou a boa vontade de fazer o bem. Por isso que vem o bem, né? Benignidade. Pois bem, vamos trabalhar dois tópicos. O primeiro deles é esse: Deus é benigno. Jesus é a encarnação da benignidade, a manifestação de todo o bem de Deus. Nós vemos em Tito, capítulo 3, do verso 4 ao 7, está escrito assim: quando manifestou a benignidade de Deus, nos salvou. Ou seja, Paulo está dizendo que a benignidade de Deus é uma pessoa que se chama Cristo. Então, todo o bem de Deus, na salvação dos homens, no bem-estar espiritual, e todo bem, toda manifestação de bem, isso vem através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Logo, pela benignidade de Deus, nós somos salvos. E todo o bem de Deus, estou sendo redundante, e todo o bem de Deus nos atingiu, nos alcançou. Glória a Deus por isso. Aquele que experimenta a benignidade de Deus, que é Cristo manifesto a nós, será despido de toda carnalidade e viverá um grande fervor espiritual. Isso está baseado, que nós vamos aplicar agora, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3, 1 e 2. Por que eu não vou ler do versículo 1 ao 3, mas começando do 3 e depois passando pelo 1 e 2? Porque existem textos, por exemplo, quando você lê ele de trás para frente, fica melhor a compreensão. Todas as vezes, usa essa didática. Todas as vezes que você não conseguir entender um texto que você lê da Bíblia, lê ele de trás para frente. E aí você vai ter a compreensão bem clara dele. Isso é uma pedagogia. Vamos lá, olha só o que diz o texto. Se é que já provastes, provar que é experimentar,
que o Senhor é benigno. Então, primeiro ponto aqui, quando experimentamos a benignidade de Deus, isto é, o seu caráter excelente, Deus é moralmente perfeito, não tem falhas nele, por isso que ele é totalmente santo. O seu perdão, a sua compaixão e benevolência, que é a boa vontade às pessoas, isso traz uma nova roupagem espiritual e também um novo comportamento na nossa vida. Colossenses 3,12 diz: revesti-vos como eleitos, como escolhidos de Deus, de benignidade. Então, quando nós provamos a benignidade de Deus, nós passamos a ter uma nova roupagem espiritual e também uma mudança drástica na nossa conduta, no nosso comportamento, ok? Porque agora a benignidade passa a ser uma roupagem espiritual. Por isso que ela é fruto do Espírito Santo. Agora, olha só que coisa tremenda. A pessoa que prova, então, essa benignidade divina, ela começa. Aí está o versículo 1, olha como que fica fácil a compreensão. Então, quem prova a benignidade do Senhor, o que acontece? O que ela começa a fazer? Deixando, pois, toda malícia. Vamos trabalhar primeiro aqui. Então, a pessoa que prova dessa benignidade, ela começa a deixar algumas coisas na sua vida. E o que ela deixa? Primeiro, toda a malícia. Aí, agora, olha que coisa tremendamente. A palavra deixando em grego aí significa remover, colocar para fora, afastar de si. A imagem aqui é de alguém de fato que está tirando uma roupa e jogando ela longe. Por isso que eu digo que a benignidade aqui agora é uma nova roupagem do crente, do escolhido de Deus. Louvado seja Deus. Então, provar essa benignidade nos dá essa nova roupagem espiritual que nos leva a colocar para fora, afastar de nós toda a malícia. Malícia, por sua vez, no grego, que é kakia, é maldade. É a pessoa que tem inclinação para fazer o mal. É de maligno mesmo, tá? É ter pensamentos e ações maldosas contra outra pessoa. Um exemplo bíblico para deixar claro. Mateus 2, do 7 a 8, o Herodes pergunta para os magos que queriam buscar a Jesus, ficaram sabendo que Jesus, o verbo de Deus, né, o Deus que tomou a forma humana, encarnou. E eles, devido a uma profecia ali que havia no livro de Números, até no Antigo Testamento, que uma estrela guiaria, né? E aquela estrela guiou ali aqueles magos até onde estava o Senhor. E aí eles estavam querendo adorar a Cristo, reverenciar e reconhecer Ele como Salvador. Só que Herodes, que era o rei da Judéia, ele era um homem sanguinário, e ele amava o cargo, ele amava uma posição. E toda pessoa que oferecesse, sugerisse que poderia tomar o lugar dele, poderia ser filhos, poderia ser esposa, ele mandava matar. Ele era um homem cruel e amava a posição e a grandeza, ok? E quando ele fica sabendo que o rei dos judeus tinha nascido, o que ele pensou? Ele vai tomar o meu lugar. Ele vai tomar o meu trono. Aí ele diz assim para os magos, ele diz assim, quando vocês encontrarem a ele, fala para mim onde ele está, porque eu quero ir com vocês para adorá-lo. Mas qual que era a intenção de Herodes? Matar. O que é isso? Maldade. O que é isso? Malícia. É alguém que está falando bem, perceba, ele está falando bem para os magos de Jesus, eu quero ir adorar. Então veja, ele está dizendo algo que é bom, eu vou ir lá adorar ele. Só que, na verdade, ele não queria adorar, havia malícia naquilo que ele estava falando. E aí, ele falou que iria fazer algo que é bom, mas, na verdade, ele queria fazer algo mal. O que é isso? Malícia. Ok? Você já viveu uma situação em que uma pessoa pegou e falou para você, eu facilito para você, vai ser assim, e na verdade tudo que ele está fazendo, ele sabe que vai te prejudicar, mas ele está pensando nele. O que é isso? Malícia, maldade. Então isso não faz parte mais da vida cristã. Quem provou da benignidade de Deus, toda malícia é tirada. O que mais? Olha só que coisa linda. Deixando também todo engano, fingimentos, invejas e todas murmurações. Essa palavra aí, murmurações, poderia ser melhor traduzido por maledicência. E eu vou explicar cada uma delas.
Vamos lá, engano. Engano aqui no grego é dolos, que significa atrair com engano. É maquinação enganosa. É alguém que faz uma armadilha, uma arapuca mesmo, né? Como aconteceu com Davi, quando Saul, ele prometeu a filha dele, Mical. O que acontece? Davi venceu o gigante, e havia o rei empenhado numa palavra: quem venceu o gigante casa com a minha filha. Ele tinha prometido Merabe para Davi, que era a filha mais velha de Saul. Só que aconteceu que ele pegou e não cumpriu a palavra dele, e deu Merabe para outro homem. E aí o que aconteceu? O Saul ficou sabendo que Mical, a outra filha mais nova, gostava, amava Davi, e isso foi bom aos olhos de Saul. Por quê? Porque as mulheres tinham acabado de cantar: Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Entrou algo no coração de Saul. Pessoa também que gosta de cargo, posição, e luta por posição, e nunca pela presença de Deus, nunca pelo um caráter transformado. Olha lá. E aí o que aconteceu? Quando ele ficou sabendo que Mical amava Davi, o que ele falou? Não seja a minha mão contra Davi, porque ele queria matar Davi. Mas ele falou: mas seja a mão dos filisteus. Aí ele pegou e falou para Davi: aí o rei pegou e tramou, armou e falou, mandou um dos seus súditos: fala lá para Davi, porque ele vai casar com a minha filha Mical, e ele vai ser o meu genro, porque você ser genro do rei é grande coisa, ok? Aí quando chegou em Davi essa palavra, ele falou: quem sou eu para ser genro do rei? Eu sou um pastorzinho aqui de ovelhas, um homem humilde. Ele com sinceridade falando essas palavras. E aí ele falou: eu não tenho nem dote, porque naquela hora tinha que pagar um dinheiro grande para poder casar, tinha que pagar o dote para a família. E ele falou: eu não tenho nem dinheiro para pagar o dote. Aí o rei Saul mandou falar: não precisa se preocupar com esse dote, eu só quero uma coisa: guerrei as guerras do Senhor, mas me dá 100 prepúcios dos filisteus. Qual que era a intenção dele fazer isso? Está em tudo isso que eu estou te falando está em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 20 a 27. A intenção dele era o quê? Não era dar a filha dele Mical para Davi, a intenção dele era ver ele morrer na mão dos filisteus. Então ele armou uma cilada, falou: aqui está o presente, mas por trás daquele presente estava uma armadilha, atraiu ele com engano. Mas ainda bem que Deus era na vida de Davi, e aquele engano não prevaleceu, ele não caiu na armadilha. E além de trazer 100 prepúcios, ele trouxe 200, ele trouxe o dobro do que foi pedido. Aleluia, glória a Deus, que coisa tremenda, hein? Outra coisa que, então, aquele que prova a benignidade, ele arranca isso, é colocado para fora da vida dele, toda malícia. Segundo, todo engano. Terceiro, meu Deus, fingimentos. Aqui no grego, fingimentos significa atuação de um artista. É a palavra que se originou, hipocrisia. É alguém que finge ser o que não é, ok? É como Judas. Judas, ele fingia ser espiritual, e também que se importava com as pessoas necessitadas. João 12, lembra quando Maria derramou um perfume, um unguento perfumado caríssimo, que era quase um ano de trabalho, só o unguento perfumado, fora o vaso de alabastro, que também era muito caro, então valia muito mais. E aí Judas falou: que desperdício é esse? Por que entregar isso assim no Senhor? Por que não vendeu isso e deu aos pobres? Mas João diz, ele não disse isso pelo cuidado que tinha dos pobres. Ele disse isso porque era ladrão, e ele tinha a bolsa na mão dele e pegava tudo. Então ele está fingindo ser espiritual. Eu cuido dos necessitados, eu dou atenção às pessoas desfavorecidas, mas na verdade ele fingia ser espiritual, ok? Então isso é fingimento. É uma pessoa que atua. Aqui na igreja até parece que ele é crente, mas quando você vê ele lá fora, ele se transforma, até o rosto dele muda. Mas quem provou da benignidade do Senhor, todo fingimento, olha, Deus me dá uma palavra profética: você não vai ter um casamento de fachada, viu? Você não vai ter um casamento de hipocrisia. Até parece que está aí, mas tá, não. Você vai ter uma família de verdade. Você vai ter um relacionamento abençoado. Isso aqui é profético, hein? Veja só isso. Invejas, meu Deus, tem que deixar também. Inveja aqui no grego é ciúme de alguém.
É a expressão clara de desgosto pela felicidade dos outros, desprazer gerado pela prosperidade alheia. Você conta uma benção, vê na hora no semblante da pessoa, pum, cai. Às vezes você está sendo levantado, às vezes você está tendo oportunidades que Deus tem te dado, e a pessoa vai vendo aquilo e fala, como que eu estou aqui para trás. Ela não consegue se alegrar com a outra, entende? Por que ele tem um carro melhor que o meu? Por que o salário dele é melhor que o meu? Por que ele mora numa casa melhor que a minha? Então, entende como que funciona aí? Porque parece que ele é mais amado do que eu. Estou falando, é inveja. Mas isso tem que ser removido. Quando alguém prova da benignidade do Senhor, isso aqui sai como uma roupa, ó. E por último aí, murmurações, que eu já falei, é melhor traduzida aqui a palavra grega, é maledicência, que é a palavra catalalia. Olha só o que significa isso, irmãos. Calúnia, fofoca, crítica maldosa e difamação. Eu explico cada uma dessas palavras. Calúnia, deixa eu dar a referência, né? É o que fizeram basicamente com Estevão. Quando você lê Atos, capítulo de número 6, do 9 ao 15... a Bíblia diz que os homens subornaram ali, os religiosos subornaram os homens sem valor lá, de mau caráter, e fizeram tudo isso contra Estevão. E agora eu digo o que significa. Primeiro, calúnia. Calúnia é você mentir a respeito de alguém. É você falar uma coisa que a pessoa não é, ou que a pessoa não fez. Isso se chama calúnia. Agora, o que é a fofoca? É o que é o famoso mexerico, leve e traz. Esse aí, é o Zé Povinho que fica cuidando da vida dos outros. É aquele que, você ficou sabendo? Então essas coisas, ela não deve ter mais espaço na vida cristã. O que é crítica maldosa? Olha, crítica construtiva é sempre bem-vinda. O que é uma crítica construtiva? A pessoa fala, eu vi aqui, e a pessoa, porque tem pessoa que entende, ok? A pessoa entende. Se você fizer... Eu já recebi críticas muito boas da minha esposa. Se você fizer assim, vai ficar bom. Então, são críticas que a gente sabe que não é uma crítica para te desmotivar a fazer o que você está fazendo. Pelo contrário, é para te aperfeiçoar. A crítica maldosa, o que é a crítica maldosa? A pessoa quer te desmotivar, quer te colocar para baixo, quer te humilhar. Agora, a crítica construtiva é o quê? A pessoa te ama e quer te ver crescendo cada vez mais. Então, você tem que tomar cuidado com as pessoas que te criticam. Nunca aceita crítica de alguém que nunca fez nada e não faz nada. Sempre aceite crítica de alguém que faz mais do que você. Porque ela tem autoridade para falar daquilo que ela está falando. Ok? Vamos lá, e difamação? Difamação é alguém que tenta distorcer o caráter do outro. A pessoa fala, nossa, ele é um homem de Deus. Mas é porque você não sabe disso. Entende? É a pessoa que tenta colocar a reputação de uma pessoa em jogo. Mas será que é tudo isso mesmo? Isso se chama difamação. Então veja, quem prova a benignidade do Senhor, todas essas coisas, coloca para fora. Deus vai arrancar no coração de pessoas, hein? Amém. Faça a tua obra, Senhor. A começar da minha vida, em nome de Jesus. O que for preciso, eu estou aberto para receber o teu trabalhar, Senhor. Amém. Amém. Agora, esta benignidade, escute só que coisa linda. Ela não só, aquele que prova a benignidade do Senhor, não só é tirado, mas é acrescentado algo na vida desta pessoa. E está no verso 2. Olha lá. Desejai afetuosamente ou ardentemente, como meninos novamente nascidos, ou seja, pessoas recém-nascidas. O leite racional aqui é o genuíno, o espiritual, que é a palavra de Deus, a não falsificada, né? Para que por ela, a palavra, vades crescendo. Olha que coisa linda. Quem prova da benignidade do Senhor, é acrescentado nele um desejo profundo e fervoroso por aprender e viver a palavra. Escute isso aqui. Deus nos dá um apetite espiritual insaciável
pela sua palavra. Por que que Pedro usa aqui uma linguagem figurada? Aqui ele está colocando. Você já viu qual é a intensidade que um recém-nascido sadio procura o leite materno? O que uma criança recém-nascida faz quando quer mamar? Ela chora. Eu tenho na minha memória até hoje, os meus filhos, todos eles suavam de quando grudava no leite deles. Quando grudava, ele chegava a suar, de tanto que eles sugavam. Eu sou testemunha ocular disso. Minha esposa vivia com o lencinho, trabalhando aqui, ó. Por quê? E não dá leite para ver. Era um berreiro só. Olha o que Pedro está dizendo, que aquele que experimentou a benignidade do Senhor, não só arranca, acrescenta. Um fogo na nossa alma, um desejo profundo. Me dá a tua palavra, eu quero aprender a tua palavra, o meu coração está incendiado pela tua palavra, eu quero pôr em prática a tua palavra, eu quero viver esta palavra, meu Deus. Quando você vê pessoas que não têm motivação para aprender as escrituras, para conhecer, essas pessoas, elas precisam rever o seu conceito de vida espiritual, porque estão, ou não teve um encontro verdadeiro, não experimentou a benignidade do Senhor, ou estão adoecidos. Uma criança doente não tem fome, e aí você tem que ficar brigando com ela, para ela comer, e forçando. Entende por que existem pessoas que a gente tem que forçar, quase que forçar para vir no culto, para vir no estudo bíblico? Porque estão doentes, porque uma pessoa que provou, que experimentou a benignidade do Senhor, ela fala: hoje é dia da palavra, hoje é dia de me maravilhar com as escrituras, hoje é dia de aprender mais de Deus, e ela sai daqui deste culto como? Feliz da vida, porque aprendeu mais uma porção da palavra do Senhor. Aleluia. E aí ela aprende, quer aprender mais, ela vê uma coisa que ela tinha lido e não tinha percebido, e agora aprendeu, ela fica maravilhada. Meu Deus, que Deus jamais arranque esse fervor dos nossos corações. Agora, olha que lindo, na base da benignidade de Jesus estava um caráter moral perfeito. Olha lá, isso é característica da benignidade, ok? É excelência moral. Olha que coisa tremenda. Em João 8,46, Jesus falou para os religiosos: quem dentre vós me convence de pecado? Ele pergunta: me mostra um só pecado meu, me mostra um só erro meu, me mostra só um equívoco, me mostra aí. Ele apontou o dedo e falou: quem é que pode fazer isso, irmão? A não ser Jesus, o único. Jesus é impecável, o único que nunca pecou. Então ele está dizendo para os homens: apontem para mim um erro só que eu cometi. Ficaram todos em silêncio, porque o Cordeiro, ele é puro, ele é santo. Aleluia. Irmão, a santidade moral do Senhor é extraordinária e aterradora. Ora, quem diga é Isaías. Quando ele contemplou aqueles anjos, ele falou: eu vi o Senhor, e ele viu os serafins com 6 asas, cobrindo o rosto, cobrindo os pés e com 2 voando. Quando ele viu aquela cena, os anjos cantando: santo, 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 irmão, ele falou: ai de mim. Ele sentiu um impacto terrível diante da perfeita moralidade de Deus. Quando ele viu a grandeza de Deus, ele falou: ai, eu preciso de perdão, ai, eu preciso ser limpo dos meus erros. E aí o anjo foi e tocou com a tenaz. Agora olha só o exemplo da santidade moral, de que a santidade moral de Deus é extraordinária e aterradora. Um exemplo disso: alguns homens, para não dizer milhares, morreram em Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca da aliança, levando aquelas pessoas ali perguntar: quem poderia estar em pé perante o Senhor, esse Deus santo? 1 Samuel 6, 19 e 20. Por que morreram ao olhar para a arca? A arca era símbolo da presença real de Deus na terra.
E aquela arca era Cristo encarnado, ou seja, era um mistério que havia de ser revelado. Então Deus estava ensinando que na presença de Deus não pode agir de qualquer forma, não pode se comportar de qualquer jeito. E eles ficaram olhando para a arca e como se a arca fosse qualquer coisa, ou seja, como se a presença de Deus não tivesse valor nenhum. Aí Deus foi e fulminou um montão lá. E aí eles fazem essa pergunta: quem vai ficar de pé? Quem vai permanecer diante de um Deus tão santo como este Deus? É a pergunta que eles fazem. E aí o Salmo de número 15 indica as características da pessoa benigna. Olha só que coisa tremenda. Davi responde isso. Quem vai permanecer diante desse Deus santo? O Salmo 15, eu estou resumindo ele, tá? É uma resposta a isso. Olha lá. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aqui, tabernáculo, é a presença de Deus que se manifestava no tabernáculo. Quando ele fala o santo monte, está falando da vida eterna, do céu, ok? Ele está dizendo, quem é que vai permanecer na tua presença? Quem é que vai ter a entrada? Qual é a característica do cidadão do céu? Poderia ser dito assim. Olha lá o que ele diz aqui, que lindo. Está no verso, eu vou ler e depois eu comento, olha lá. Aquele que não difama com a sua língua, nem fala mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Porque a questão não é só falar mal, é você não deixar os outros falar também. Olha só que lindo, o verso de número, agora 5. Não, é o 1, 2 e 3. Eu li já? Não, né? Volta ao 3, eu não li o 3. Já, não, na verdade, não, está certo, mas eu repito. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Ok? Olha o verso de número 5, a parte final. Quem faz isto, nunca, jamais será abalado. Perceba isso aqui, minha gente querida. Aqui, esse salmo está dando a característica de alguém que é benigno. Por exemplo, a pessoa benigna busca excelência moral. O que é isso? Ser uma pessoa santa. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: aquele que vos chamou é santo, então vocês devem ser santos em toda a vossa maneira de viver. Assim está escrito: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Deus, Ele requer isso do seu povo, essa excelência moral, uma vida santa, separada de toda a imundícia do pecado, separado de toda a sujeira. Que mais? Honestidade, aqui nesse texto do Salmo que nós lemos, honestidade, porque quando fala aí do verso de número 2, volta aí para mim, por favor. Quando fala, aquele que anda em sinceridade, sinceridade aqui é honestidade. O que é honestidade? É uma pessoa que é verdadeira, ok? Está escrito em Filipenses 4:8, tudo que é honesto, nisso pensai. O que é pensar? É você se ocupar em algo. Então Deus está dizendo, se ocupa nas coisas honestas, nas coisas verdadeiras. E também, olha só que coisa tremenda, então a pessoa benigna ainda mais, ela é uma pessoa que é honesta, verdadeira, e também se vê, a característica dela, se vê a sua espiritualidade, pode ser vista na língua. Olha só que coisa tremenda, está aí no verso 3, novamente, aquele que não difama com a sua língua. Esse salmo eu preciso ler com os meus irmãos, ou vocês ouçam, Salmo 34:12, perceba isso aqui, é muito importante. Olha o que Davi disse: quem é o homem que deseja a vida e que quer largos dias para ver o bem? Olha lá, para ver o bem, a benignidade de Deus. Quem é esse homem? Aí ele diz no verso 13: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. E vamos ler o 14 então. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Porque existem pessoas que não sabem, mas estão numa luta tremenda por causa da sua língua. Porque ele não é uma pessoa benigna. A característica da pessoa benigna é alguém que não fica usando a sua língua para demolir as pessoas. Para destruir uma língua pode destruir um ambiente de trabalho, pode destruir uma família, pode destruir um casamento, pode trazer sérios prejuízos para a igreja.
Tiago diz, capítulo 1, versículo 26, se alguém se diz ser religioso, pensa ser religioso, mas não refreia a sua língua, o que ele diz? A religião desse é o quê? Vã, inútil. Então olha o que Tiago está dizendo, você pode até profetizar, mas se não guardar a língua, tua religião não vale nada. Você pode até cantar bonito, você pode até pregar com ousadia, mas se não guardares a língua, a tua espiritualidade não vale nada para Deus. Isso é característica de pessoas benignas, entende? Então, quando eu ouço alguém falando mal de outro, eu estou vendo mais a pessoa que está falando mal do que a que está sendo falada. Eu estou avaliando mais a pessoa que está falando. Uma coisa é nós trazemos coisas no sentido espiritual de tratarmos em oração e de buscarmos a restauração de uma pessoa. Outra coisa é quando nós trazemos alguém à mesa para difamá-lo e destruí-lo. Aleluia. E Deus agora está nos ensinando quem? Olha só, que essa é a característica do cidadão do céu, da pessoa de bem, da pessoa que vai permanecer na presença de Deus, ou seja, ele busca sempre o bem, nunca o mal para as pessoas. Porque se você voltar aí o Salmo 15, no verso de número 3, aí veja só, não faz mal ao seu próximo. O que é não fazer mal? É ser benigno, porque a malignidade é o contrário da benignidade, ou seja, a pessoa que é benigna não é maligna, porque a pessoa benigna ela não faz o mal, ela faz o quê? O bem. Aleluia, vocês estão aqui ou já foram embora? Glória seja dada ao nome do Senhor. E agora você leu aí na parte B, o verso 5, a pessoa benigna tem firmeza em Deus, o texto diz, nunca, jamais será abalada, continua fazendo bem, continua promovendo bem, continua na honestidade, continua falando a verdade, continua! Isso demonstra a sua identidade de filho do Altíssimo, que você tem direito. É claro que tudo é graça de Deus, nada fazemos por nós mesmos, e não é nada que eu faço que me dá direito à vida eterna, é o que Cristo fez, isso está muito bem claro para nós. Mas, ou seja, o que me mostra que eu recebi a benignidade de Deus, provei a benignidade de Deus, é que eu estou vivendo nela. Deus arrancou coisas, mas acrescentou outras na minha vida. Aleluia. Estamos em aperfeiçoamento, ok? Deus está trabalhando na nossa vida. E eu recebo com muito louvor esta palavra, clamando a Deus pela graça dele, dizendo, me ajuda a ser assim mesmo, me ajuda a ser honesto, me ajuda a ser verdadeiro, me ajuda a fazer o bem, me ajuda! Aleluia! Me ajuda a não invejar a prosperidade alheia. Me ajuda a não querer tirar vantagem das pessoas. Me ajuda. O Espírito Santo faz ou não faz a obra? Segundo ponto, e nós entramos, só esses dois pontos que nós vamos trabalhar. Ser benigno não é uma opção para o cristão, mas é um mandamento. Efésios 4:32 está escrito assim, a parte A. Sejam uns para com os outros benignos, ou seja, sejam amáveis, sejam honestos, sejam puros, sejam úteis, sejam gentis, perdoadores e benevolentes uns para com os outros. Que ambiente que é esse, meu irmão? Que ambiente que é esse de amor, de honestidade, de pureza, de proveito, que é utilidade, de gentileza, de perdão, de boa vontade? O que é isso? É o ambiente da benignidade, do fruto do Espírito Santo. Deus nos chama a imitá-lo, estendendo a benignidade a todas as pessoas. É aqui que dói em nós. E eu leio o texto, Lucas 6:35. Isso dói. Porque se alguém dizer para mim que isso é fácil, me dá a receita que eu preciso. Amai, pois, a vossos inimigos. Amar alguém que me faz bem é gostoso. Agora, cumprir esse mandamento aqui, meu amado, não é brincadeira. Amai a quem que quer te derrubar, amai quem quer te destruir. Olha o que o texto está dizendo. E amar aqui não é dizer, ai, como ele é meu queridinho. Não, amar é você não desejar o mal para ele, é você orar por ele, para que ele tenha uma conversão, é esse sentido aí. Ok?
Você não vai pegar o maligno e vai colocar lá dentro da sua casa. Não, não é isso que a Bíblia está te ensinando. Seja inteligente, ok? Amar nesse sentido. Você nunca vai fazer o mal com ele, ainda que você tenha oportunidade para isso. Você vai orar por ele, você vai crer na salvação dele. Aleluia. Então, amai os vossos inimigos e, olha lá, e fazei o bem. É benignidade, ó. Emprestai sem nada esperardes. Hoje em dia as pessoas emprestam e já estão esperando os juros ainda em cima. E será grande o vosso galardão. Olha lá o que diz: e sereis filhos do Altíssimo. Aqui, ó, lê comigo, 3, 2, 1. Porque ele é benigno, até para com os ingratos. Então a benignidade tem a ver em não só promover o bem para pessoas que nos fazem bem, mas ainda mais promover o bem para pessoas que nos fazem mal. Olha o que diz a Bíblia, irmão. Deus está dizendo, a Bíblia, Deus só manda a chuva na terra do crente? Deus manda a chuva para as pessoas que são ingratas. Muitas vezes Deus está mandando a chuva, Ele está agradecendo os deuses de pau e de madeira dele. Quer maior ingratidão do que essa, meu amado? Quer maior malignidade do que essa? Deus que está lá guardando ela, protegendo, ela está agradecendo aquele Deus de pau e de madeira que nunca fez nada por ninguém. E aí Deus faz e guarda de novo ainda. Está lá dando louvores aos deuses dele, e Deus ainda está lá mandando bênção, permitindo que ele tenha um trabalho, permitindo que ele tenha uma renda. Que Deus é esse, hein? Como já vimos, benignidade é disposição à boa vontade de fazer o bem. E qual é o propósito de Deus estender a sua benignidade? O propósito é a salvação. Romanos 2,4 diz: a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então a benignidade é um trilho que me coloca no caminho. Olha que lindo. Eu vou repetir isso aqui. A benignidade de Deus é um trilho que me coloca no caminho da salvação. Porque a pessoa, ela tem gente aqui que reconhece isso. Você fala: meu, eu sou tão mal, eu faço tanta coisa errada e Deus é tão generoso comigo. Eu merecia já estar debaixo de 7 palmos. Eu merecia estar numa lástima das porcarias que eu ando fazendo por aí. Mas não se esqueça, essa benignidade, esse bem que Deus está manifestando ou permitindo acontecer na sua vida, não é que Ele está provando os seus erros, Ele está querendo te levar ao arrependimento. Quer um exemplo disso? Tem gente que confunde muitas coisas. Vou dar só um exemplo aqui. O Jacó, irmão, ele acabou de enganar o irmão dele. Ele fez uma trapaça com o irmão dele. Ele sai fugindo, porque o irmão quer matar ele. Deus aparece para ele, lá onde ele chama Betel. Deus aparece para ele e ainda faz grandes promessas e fala que ele vai ser grande. O cara acabou de trapacear, meu. Fazer quantas coisas erradas. É que Deus não estava vendo o que ele era. Deus estava olhando o que ele seria. Escute isso. É claro que Deus denuncia o erro, o pecado, na insistência. Ele pagou o preço, viveu muitas coisas. Mas eu estou dizendo, tem hora, a pessoa muitas vezes apronta, faz isso, aquilo, e chega aqui dentro e ainda Deus fala coisas boas para ele. Tem momentos, né? Aí Deus pega e fala coisas boas. Mas não é ele pensando, é para colocar esse nó na cabeça dele, da pessoa. Pera lá, eu fiz tanta coisa ruim, ainda Deus está falando coisas boas a meu respeito. O que é isso? É para te constranger por tamanha benignidade. Aí você olha e fala: nossa, eu não valho nada. Mas Deus faz bem para mim. Quantos podem, pelo menos por 15 segundos, adorar a Deus por toda a sua benignidade? Pacanara xerecoleceias. Aleluia! Aleluia! Xaracandele braçuriques. Aleluia! Aleluia! Vamos lá?
exemplos práticos de benignidade. Em João capítulo 8, do versículo 1 a 11, quando os homens buscavam o mal daquela mulher adúltera, Jesus fez o bem para ela, perdoando-a, característica de um benigno, perdoador. Olha como que aqueles homens eram maus. Por quê? Porque pegaram ela para levar a Jesus. Se eles fossem justos, porque a lei está escrito o quê? Aqueles que forem pegos em ato de adultério sejam apedrejados. Mas eles só levaram a mulher. Cadê o homem? Cadê o homem que também adulterou? Se eles forem pegados no adultério, por que só vão apedrejar ela? Cadê o homem que também fez o negócio? Ó, Deus está falando aqui sério aqui, hein? Se tu não parares com essa safadeza, Sebubi de Flossaio Covinácia, porque esta porcaria de adultério nasce no coração. Mas hoje, se tu deixar eu entrar, eu vou mudar o teu caráter, eu vou trabalhar no teu interior, porque eu sou Deus de nova chance, diz o Espírito. Agora, meu Deus, aí aqueles homens, olha lá, foi pego em ato de adultério, e na lei diz apedrejo. O que tu diz agora? O único que não tinha pecado poderia pegar a pedra e lascar em cima dela, e não estaria errado, é a lei. É a lei de Moisés. Mas o que ele pegou e fez? Advogou a causa dela e falou: e os teus acusadores, onde estão eles? Foram todos embora. Não te condenaram eles? Eu também não te condeno não, pode ir em paz. Vai mais, não peques mais. Você vê a benignidade, ela provou a benignidade do Senhor. Por que? É aqui, ó. Por que ela não vai mais? Olha o que ele está dizendo, é uma voz de comando: vai. Caminha, viva agora, mas como? Sem pecar. Mas por quê? Porque primeiro você provou a minha benignidade, e agora eu tirei coisas da sua vida e acrescentei outras. Aleluia. Vamos lá, olha que coisa tremenda. Malco fazia parte dos homens que vieram prender o Senhor Jesus Cristo. O que Pedro fez? Lascou a espadada na orelha dele e arrancou a orelha. Irmão, o que você, presta atenção, está um homem que está vindo para te dar cusparada, está vindo um homem que está vindo te dar tapa no rosto, está vindo um homem que está vindo para te espancar, e aí vem o Pedro, corta ele, fere ele, machuca ele, ele está lá desesperado com a orelha lá no chão. O que você faria com um homem desse aí que está vindo para te destruir? Sabe o que Jesus fez? Pegou a orelha dele e curou, colou a orelha. Jesus fez uma cirurgia. Deus está tocando nessa área de alguém aí. Está acontecendo uma cirurgia agora. Elebasúbria, tímpanos que não ouvem. Shebidestia, na sua perfeição, receba agora toda infecção nos ouvidos. O meu Cristo está colocando as mãos agora, está obstruindo e manifestando uma cura maravilhosa. Louvado seja Jesus. Eu fico pensando, meu Deus, eu preciso pensar, porque agora eu vejo imagine alguém com a orelha no chão, jorrando sangue. Acredito que deve jorrar, né? Não só e ele com a mão assim, a orelha, aí Jesus vai lá e Jesus dá uma palavra: basta! Ou seja, ele falou: eu vou pôr as coisas no devido lugar aqui agora. Chega desse tumulto, chega dessa bagunça. Deus está colocando coisas em ordem dentro da tua casa. Deus vai dar um basta nesse tumulto. Deus vai dar um basta nesta bagunça. Ele pega a orelha e faz aquela cirurgia milagrosa. Eu fico imaginando um Malco olhando para ele. Eu vim machucar ele, eu vim ferir ele. Só que o que Jesus fez? Venceu o que mesmo? Venceu o mal fazendo? É o que está escrito em Romanos: vença o mal fazendo benignidade prática, ok? Outro exemplo: Davi usou de beneficência com o neto do seu grande perseguidor. Estou falando de Mefibosete, neto de Saul. Irmão, quem é que mais perseguiu Davi do que esse Saul? Não teve quem mais. Davi foi muito perseguido, mas que nem Saul não teve. Dia e noite caçando Davi, segundo aí alguns estudiosos, cerca de 10 anos, mais de uma década,
sendo perseguido por uma pessoa no encalço dele, tirando noite de paz dele, tirando descanso dele. Você sabia que Davi, por causa dessas muitas lutas, ele até envelheceu mais rápido, né? Aí agora, ele está reinando. E aí Davi pegou e falou: sobrou alguém da casa aí, de Saul? Para que eu possa lhe fazer bem e use de beneficência de Deus para com ele? Olha lá. Pegou o neto do seu maior perseguidor, trouxe para o palácio. Você vai ser como um dos meus filhos e vai comer pão na minha mesa. E as terras que o teu avô perdeu, estou te devolvendo. Mefibosete, depois dessa demonstração, ele nunca mais foi a mesma pessoa, porque ele foi um homem muito leal até a morte de Davi, e amou Davi tremendamente. Porque Mefibosete, ele poderia odiar Davi, por quê? Porque ele era sucessor ao trono. Ele era um dos sucessores, porque depois de Saul vinha o Jonatas, depois do Jonatas, poderia ser Mefibosete. Ele poderia olhar e pera lá, esse lugar era meu, mas veja só o que a benignidade faz. Todo o rancor e ódio que Saul tinha de Davi, foi desmantelado pela benignidade. Ódio com ódio, aumenta o ódio, mas ódio diante da benignidade, a benignidade sempre vai vencer. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Uma vez eu ouvi um testemunho, Deus colocou agora no meu coração, eu vi um testemunho fidedigno. Um homem evangelizava um rapaz que era muito bruto, um homem duro, muito bruto, era um homem duro demais, e ele ficava insistindo, pregando. Ele falou: se você voltar aqui pregar para mim, eu vou te arrebentar no pau, vou te dar uma surra que você não vai aguentar. E aí que ele foi lá, o crente foi lá e pregou, e ele foi e cumpriu a palavra, mas desceu uma surra nele das grandes. Passou-se o tempo, o crente ficou machucado, hein? Aí ele ofereceu a Deus um jejum de 3 dias, falou: Deus, salva aquele homem. E aí ele pegou e voltou, era na loja dele, voltou na loja dele. Quando aquele homem valentão, bruto, olhou para ele, viu ele caiu no chão e aceitou Jesus. A benignidade do Senhor desmontou aquele homem horrível, mau. Outro exemplo aqui, de benignidade prática, a menina israelita que foi levada como escrava por Naamã. Irmão, imagine, o Naamã, ele era o capitão da Síria, era o homem top do momento, era ele, um homem afamado em toda a terra. Ele vencia as grandes batalhas, e aí venceu uma guerra contra Israel, e dentro daquela guerra sempre se pegava as pessoas como escrava, e ele foi lá e tirou a menina dos pais dela, e arrancou, e levou, e falou: agora você vai ser minha escrava na minha casa. Irmão, aquela menina tinha humanamente falando e carnalmente falando, ela tinha tudo para colocar um veneno na comida dele, e ainda ela tinha que aguentar o quê? Lavar as roupas sujas dele, porque ele era leproso. Quem é que lavava? Era a escrava. Mas teve um dia que ela olhou, ela poderia, sei lá, colocar, como eu disse, um veneno na comida dele. Mas chegou para a esposa de Naamã e falou: se ele fosse na igreja onde eu congrego lá, meu pastor, o Eliseu, ia orar por ele, e Deus ia curar ele. Pera lá, ele fez tão mal para ela, e ela devolveu como? Fazendo o bem. Agora veja como que essa menina, nem tem o nome dela na Bíblia, mas eu vou dizer para você, ela ganhou o homem mais famoso da terra daqueles dias, pela sua benignidade, porque ele falou: a partir de hoje, eu só ofereço sacrifício ao Deus de Israel. Abandonou os outros deuses e se rendeu ao Deus da menina. Porque ele entendeu, quem é escravo nessa história não sou eu, a menina que é escrava que a liberta, e eu que sou solto é que estou escravizado. Pegou? Vamos lá, outro exemplo para começarmos a concluir. Jesus e também Estevão, seguiu o mesmo exemplo do Senhor, intercederam por aqueles que lhe feriram. Isso aqui é coisa de crente, né, irmãos? Lucas 23, 34, Pai, perdoa eles, não sabem o que fazem.
E aí Estevão, na mesma sintonia com Jesus, Atos 7, 59 e 60, lascando a pedra em Estevão, Senhor, perdoa eles, não lhe imputes esse pecado. Quando Estevão ora assim, no capítulo 9, quem que aparece para Saulo? Jesus, e salva Saulo. Por quê? Porque Estevão intercedeu por ele. Estevão não falou, mata esse homem desgraçado. Olha o que ele está fazendo, ele está mandando matar, destruir, ele arrasta, salva ele. Perdoa ele. Sabe que através dessa benignidade de Estevão, que Saulo virou? O maior missionário da história depois de Cristo. Veja só, a benignidade gera grandes frutos, irmãos. Veja só, vamos lá. Mas é um trabalho, né? Fácil não é, mas o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aí, ó, bradando no seu íntimo, no seu coração, na sua mente, no seu espírito, na sua alma, fortalecendo o teu corpo. Aleluia. Vamos lá, encerrando. A benignidade, vamos lá. Algumas coisas sobre a benignidade. Primeiro, favorece os outros. Eu vou ler o texto, Gênesis 39, 21. Olha lá. O Senhor Deus, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Por isso que José era sempre levantado onde estava, porque Deus estendeu o seu bem, a sua benignidade, porque a benignidade favorece outras pessoas. É por isso que na vida cristã nós temos o exemplo de Jesus, Mateus 20, 28. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida. O que é isso? Característica de alguém benigno, isso é benignidade. Outro exemplo, Gálatas 6, 2, o que está escrito? Levai as cargas um dos outros. O que é levar as cargas um dos outros? É você dividir o peso que o seu irmão carrega. Às vezes o seu irmão está, um exemplo, o seu irmão está vivendo uma carga financeira difícil, está dando conta das contas, e não é porque ele não trabalha não, é porque está difícil mesmo as coisas para ele. No momento até Deus levantar ele, sei lá, e contribuir, o que você fez com ele? Carregou a carga dele, ele vai dormir melhor com aquilo, ele vai viver mais em paz com aquilo, você tirou um peso tremendo. Quando você chega para alguém, às vezes está sofrendo um problema que você sabe, na família, qualquer outro problema de saúde, você fala, ó, eu vou orar com você. O que você está fazendo? Está levando a carga dele. O que é isso? Pessoa benigna. Oh, meu Deus, que Deus manifeste esse fruto em nós. Ele vai quebrando, né, todo o egoísmo, a benignidade. Segundo, olha o que a benignidade faz. É um lindo adorno espiritual. Ele nos embeleza espiritualmente. Provérbios 3:3, que coisa tremenda. Olha lá. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas, ou seja, ao teu pescoço, é como um colar, né? Atar é pendurar como um colar. Agora, olha por que põe no pescoço. Porque pescoço fala da o quê? Cerviz. Então, alguém que está com um colar espiritual da benignidade, ele é inclinado a fazer o bem. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Deus vai te levantar para fazer grandes e boas obras. Muitas pessoas que estão em trevas vão ver a luz da benignidade de Cristo que há em ti. Louvado seja Deus. Aleluia, olha que adorno, o Espírito Santo é que embeleza, que é adorno mais precioso do que o fruto do Espírito. O que deixa uma mulher bonita não é o Mary Kay, é Mary Kay que chama aquele negócio lá? Não é o produto da Mary Kay, não é o produto não sei do que, não é o fazer aqueles negócios grandes lá, parece uma taturana quando põe aquilo, não é isso que deixa, aleluia, o que deixa o homem bonito, não é o homem lá na academia ficar, nada contra, ficar 30 horas malhando bíceps, o que deixa o homem, a mulher, o crente, o servo e a serva adornado, belo, é o fruto. Quem recebe esta palavra, mas dá um grito de glória a Deus.
É, basuri. Agora que era a hora de dar glória, gente. Era agora. É essas palavras que tem que tirar a glória a Deus da boca do crente. É esta palavra. Aleluia. Aleluia. Veja que coisa tremenda. A pessoa está adornada, está no pescoço dele como um colar, a benignidade, o fruto do Espírito. O Espírito Santo, ele adorna a igreja. Esse é o brinco que a igreja usa, é o fruto do Espírito. Essa é a maquiagem que a igreja usa, é o fruto do Espírito. Esse é o colágeno que a igreja usa, é o fruto do Espírito. Shebe desce com a súpria. Fala a verdade que tem coisa mais linda de você ver alguém amável, bondoso, gentil, cortês, cordial. Fala que tem coisa mais linda do que essa. Alguém que está sempre disposto a estender a mão para ajudar, para socorrer. Essa é a beleza que a igreja tem. Esta é a beleza que o mundo não tem, mas a igreja tem, porque o Espírito Santo habita em nós. A Bíblia diz em Gálatas 6, 9 e 10, não cansemos de fazer o bem. E por que a Bíblia diz não cansemos de ser benignos? Porque alguém pode querer cansar. Então não nos cansemos de fazer o bem, façamos o bem a todos, mas principalmente... Ajudamos de fora? Claro, e muito. Cesta básica, ajuda de todos os tipos, enfim. Mas primeiro nós temos que cuidar dos da casa. Quem que é os domésticos da fé? Os da casa, os da fé, os crentes. Ajudar, estender a mão, ok? Não se canse de fazer isso. Mas eu já... Porque tem pessoa que também tem a hora, né? Mas você fala, não, mas você vai lá. Uma hora ele vai fazer a obra nessa benção aí. Vamos lá, terceiro, que é acerca da benignidade. Isso aqui é lindo demais, isso aqui que a gente vai glorificar agora, não é possível. A benignidade adoça a alma. Vamos ler o texto? Provérbios 11, 17, olha que lindo. O homem benigno faz bem a sua própria alma. O que é fazer bem a sua própria alma? Ela adoça a alma. A pessoa que vai fazendo bem para os outros, a sua alma vai ficando robusta, vai ficando satisfeita, ela vai vivendo um prazer tremendo. Irmão, fala a verdade, quando você tem a possibilidade de fazer alguma coisa de bom para as pessoas, isso engrandece o nosso ser. E ainda mais quando a pessoa fala assim, glória a Deus pela tua vida. Quando a pessoa fala glória a Deus pela sua vida, aí pronto, aí ganhou o dia mesmo. Porque a pessoa está dizendo, é Deus na vida, estou vendo Deus na sua vida, estou vendo Jesus na sua vida. Estou vendo Deus, glória a Deus. O gomo do fruto que nós vamos trabalhar hoje é a benignidade. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, a parte E do versículo que diz o texto sagrado. Mas o fruto do Espírito é benignidade. Obrigado. Ocupai os vossos assentos. No Sermão da Montanha, Jesus ensinou aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai celestial. Mateus 5, 14 e 16. Observamos que o mundo se encontra em trevas, em densas escuridão, marcado por ódio, egoísmo, desonestidade e ações malévolas. Cristo manifestou sua luz em nós e agora nos exorta: resplandeçam essa luz, a luz da vida de Cristo. Assim devemos amar, praticar o altruísmo, que é o amor ao próximo, a sinceridade e a benignidade. O fruto do Espírito, que é a expressão do caráter de Cristo, ilumina este mundo
e glorifica ao Deus dos céus. A palavra benignidade é a palavra grega Christotes, que significa, é bom você dobrar atenção na definição da palavra, porque em cima da definição desta palavra que vai permear todo o estudo. Então dobre atenção agora. Vamos lá, significa boa qualidade, utilidade ou serventia, honestidade, excelência moral, cordialidade, benevolência, que é bondade de ânimo, disposição favorável, boa vontade. Tem um sentido de, é o que é útil e benéfico a alguém, é uma pessoa de bom trato, ou prestativa, agradável, cortês, que é amoroso, gentil, educado, olha que gostoso, afável, que perdoa com facilidade e se compraz em fazer o bem. É ter terna preocupação pelos outros, refletida no desejo de tratá-los com amabilidade e compaixão. Por isso que você vê em todo o ministério de Jesus ele dizendo: eu tenho compaixão. Ele curava pela compaixão, ele se movia pela compaixão, porque ele é benigno. Em resumo, olha só, uma forma resumida, sintetizada aqui, de fato, para resumir a benignidade, benignidade é a disposição ou a boa vontade de fazer o bem. Por isso que vem o bem, né? Benignidade. Pois bem, vamos trabalhar dois tópicos. O primeiro deles é esse: Deus é benigno. Jesus é a encarnação da benignidade, a manifestação de todo o bem de Deus. Nós vemos em Tito, capítulo 3, do verso 4 ao 7, está escrito assim: quando manifestou a benignidade de Deus, nos salvou. Ou seja, Paulo está dizendo que a benignidade de Deus é uma pessoa que se chama Cristo. Então, todo o bem de Deus, na salvação dos homens, no bem-estar espiritual, e todo bem, toda manifestação de bem, isso vem através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Logo, pela benignidade de Deus, nós somos salvos. E todo o bem de Deus, estou sendo redundante, e todo o bem de Deus nos atingiu, nos alcançou. Glória a Deus por isso. Aquele que experimenta a benignidade de Deus, que é Cristo manifesto a nós, será despido de toda carnalidade e viverá um grande fervor espiritual. Isso está baseado, que nós vamos aplicar agora, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3, 1 e 2. Por que eu não vou ler do versículo 1 ao 3, mas começando do 3 e depois passando pelo 1 e 2? Porque existem textos, por exemplo, quando você lê ele de trás para frente, fica melhor a compreensão. Todas as vezes, usa essa didática. Todas as vezes que você não conseguir entender um texto que você lê da Bíblia, lê ele de trás para frente. E aí você vai ter a compreensão bem clara dele. Isso é uma pedagogia. Vamos lá, olha só o que diz o texto. Se é que já provastes, provar que é experimentar, que o Senhor é benigno. Então, primeiro ponto aqui, quando experimentamos a benignidade de Deus, isto é, o seu caráter excelente, Deus é moralmente perfeito, não tem falhas nele, por isso que ele é totalmente santo. O seu perdão, a sua compaixão e benevolência, que é a boa vontade às pessoas, isso traz uma nova roupagem espiritual e também um novo comportamento na nossa vida. Colossenses 3,12 diz: revesti-vos como eleitos, como escolhidos de Deus, de benignidade. Então, quando nós provamos a benignidade de Deus, nós passamos a ter uma nova roupagem espiritual e também uma mudança drástica na nossa conduta, no nosso comportamento, ok? Porque agora a benignidade passa a ser uma roupagem espiritual. Por isso que ela é fruto do Espírito Santo. Agora, olha só que coisa tremenda. A pessoa que prova, então, essa benignidade divina, ela começa. Aí está o versículo 1, olha como que fica fácil a compreensão. Então, quem prova a benignidade do Senhor, o que acontece? O que ela começa a fazer? Deixando, pois, toda malícia. Vamos trabalhar primeiro aqui. Então, a pessoa que prova dessa benignidade, ela começa a deixar algumas coisas na sua vida. E o que ela deixa?
Primeiro, toda a malícia. Aí, agora, olha que coisa tremendamente. A palavra deixando em grego aí significa remover, colocar para fora, afastar de si. A imagem aqui é de alguém de fato que está tirando uma roupa e jogando ela longe. Por isso que eu digo que é a benignidade aqui, agora é uma nova roupagem do crente, do escolhido de Deus. Louvado seja Deus. Então, provar essa benignidade nos dá essa nova roupagem espiritual, que nos leva a colocar para fora, afastar de nós toda a malícia. Malícia, por sua vez, no grego, que é kakia, é maldade. É a pessoa que tem inclinação para fazer o mal. É de maligno mesmo, tá? É ter pensamentos e ações maldosas contra outra pessoa. Um exemplo bíblico para deixar claro. Mateus 2, do 7 a 8, o Herodes pergunta para os magos que queriam buscar a Jesus, ficaram